Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou apresentar algo tratado nesta obra de D.A. Carson, que tem como título Os Perigos da Interpretação Bíblica, publicado pela editora Vida Nova. Na página de número 39 e 41, ele vai tratar de um item chamado negligência no uso de material de apoio. E ele vai dar o seu próprio exemplo. Ele diz que, quando ele analisava Mateus capítulo 5, versículo 1, que diz que Jesus subiu ao monte, e tendo como texto paralelo Lucas capítulo 6, versículo 17, que menciona uma planura, ou seja, um lugar plano, o que ele respondia na ocasião? Porque ele entendia que não havia discrepância. Não era um erro textual da parte de um ou de outro. Ou seja, a Bíblia, em hipótese alguma, estava errada. Ele dizia que mesmo o monte possui lugares planos e assim por diante. E nós concebemos isto de uma forma muito tranquila. Acontece que ele tinha publicado um livro e depois ele mudou de opinião. E por causa de que ele mudou de opinião? Ele vai mostrar que ele descobriu, entre aspas, que eu vou projetar aqui, eis tu Horus, quando diz que subiu o monte, ou pode ser traduzido foi para o monte, ou ainda para a encosta de uma montanha, mas, na verdade, que Jesus foi simplesmente para uma terra montanhosa. E isto já muda um pouco de figura. Jesus não simplesmente subiu um monte, mas foi para uma terra montanhosa. Isto é significativo, principalmente nessa descoberta feita por ele, porque ele constatou, agora é necessário irmos para o capítulo de Lucas, de número 6, versículo 17, porque aqui, quando diz que foi ó, Jesus descendo com eles, parou num lugar plano, isso mesmo, onde havia não só grande número de seus discípulos, mas também grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, etc. e tal. Então, ele diz o seguinte, que a ideia é, e é importante observar que esta palavrinha aqui, que vem do termo pedinós, e aqui está escrito como pedinu, e pi, toto, pedinu, mas ele atenta para e faz a observação para esta expressão pedinu, que é normalmente traduzido como planura, ou seja, como lugar plano. Em geral, refere-se a um planalto encontrado onde? Em regiões montanhosas. E, a partir daí, ele diz que não há nenhuma discrepância e ele simplesmente não havia estudado bastante para o trabalho anterior, que foi justamente aquela publicação no livro que ele tinha feito na época. E ele vai mostrar que esse exemplo dele é nada mais, nada menos do que um estímulo. E ele poderia dizer, com o passar dos anos, as pessoas ficarem o quê? Mais cuidadosas. Ele era e continua sendo um estudioso, eh, teve uma compreensão mais tarde, segundo ele, mais adequada de acordo com o texto e a situação, e, portanto, ele mudou de ideia e reconheceu quando ele estava errado.
E ele vai terminar assim, dizendo na página de número 41: não há nenhum mérito em colocar uma couraça de defesa emocional em torno de uma posição visivelmente fraca, é a conclusão dele. Por que eu trago este exemplo no cantinho de reflexão teológica? Existem pessoas que, por mais que enxerguem mais à frente que estão erradas, não dão a mão à palmatória, não reconhecem o seu erro, não reconhecem a sua falha hermenêutica, ou seja, a falha de interpretação. São pessoas teimosas, são pessoas que, mesmo diante da verdade escriturística, e mesmo que o Espírito Santo passe a iluminar a mente dele para a devida compreensão, ele não dá o braço a torcer, porque senão vai ter que mudar não apenas de opinião, de entendimento, mas também de postura, de comportamento. E cá entre nós, existem situações no meio chamado evangélico, do qual eu estou inserido há mais de 30 anos, pessoas que não abrem mão de suas experiências, não é porque elas não chegaram ao entendimento de que elas estavam equivocadas até então, elas foram ensinadas de uma maneira e continuam da mesma maneira, e mesmo deparando com a verdade bíblica, elas não querem literalmente dar a mão à palmatória e reconhecem, é, e melhor dizendo, e não reconhecem, vou dizer assim, aquilo que não é necessariamente novo, mas que, entre aspas, é descoberto à luz da palavra de Deus. De modo que algumas pessoas vão alegar que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Porém, no dia a dia, não é isto que acontece. Existem pessoas que seguem estudiosos, seguem o que os seus líderes religiosos estão dizendo, em detrimento do que a Bíblia preceitua. Existem muitas discussões estéreis, quando não infundadas, que não levam a lugar algum. Mas as pessoas, elas gostam de ver o circo pegar fogo, mas ao mesmo tempo elas não mudam de postura, de ideia, de comportamento, elas permanecem as mesmas. E o exemplo deste estudioso de Carson serve de estímulo para quando a gente se deparar com um erro de interpretação, algo que a gente achava que era verdade, porém, ao descobrir, ao verificar o que está devidamente escrito, a gente precisa, uma vez convencido pela palavra, nos render a ela, ou seja, acatar o ensino da Escritura Sagrada, porque ela que é autoridade para a nossa vida. Vamos voltar um pouquinho ao versículo inicial deste que está sendo projetado, porque alguns vão dizer assim: tudo bem que D.A. Carson mudou de ideia, mas eu continuo achando que Jesus desceu de uma forma completa na parte, vou dizer, mais baixa, onde inclusive estava um grande número de seus discípulos e aquela multidão. Ora, a gente precisa ler, e ler é entender. Até mesmo no texto aqui em português, note que nós temos aqui o uso de um gerúndio. O que o gerúndio indica, sinaliza para a gente? Que é uma ação em andamento. Ou seja, o texto não está dizendo categoricamente que Jesus já havia descido, quer do monte, quer de uma região montanhosa, por exemplo. Está dizendo que ele estava descendo, descendo, mas não tinha chegado, vou dizer, aquele local plano. Eu, particularmente, moro próximo ao lugar chamado Raiz da Serra, um bairro vizinho, Raiz da Serra. E quando a gente olha para o alto, a gente vê a Serra de Petrópolis. Ora,
Quando diz aqui, vamos tentar situar-nos dentro dessa cena. Jesus está descendo, não significa que ele, ao encontrar uma multidão, estava literalmente ali na raiz da serra, que é justamente o lugar plano. Ele estava descendo em algum lugar, e a gente sabe que nesta serra de Petrópolis tem alguns lugares que são planos, por exemplo, no meio da serra, e assim por diante. Ora, esse termo descendo indica a forma gerúndio, que é justamente uma ação em andamento. Logo, Jesus não estava lá no topo, lá, digo no topo não, lá nessa plana mesmo, no início daquela região montanhosa. Ele estava, simplesmente diz o texto, descendo. Em algum lugar, chegou ali, ele está descendo, 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 não chegou a essa parte mais plana, vou dizer assim, mas em algum momento havia ali um lugar plano, tanto é que nós temos aqui, ó, que indica a planura, no grego, e a partir dali ele viu ali uma grande multidão que tinha subido até aquela parte plana também. De modo que, quando a gente vai para o texto em português, precisamos ter uma noção do uso na nossa língua vernácula. Como eu disse, o gerúndio indica uma ação em andamento, não algo já acabado, finalizado, pelo contrário. Por isso que, pelo menos, faz sentido e não há nenhuma discrepância entre o versículo 1 do capítulo 5 de Mateus e o capítulo 6, versículo 17 de Lucas. Ao contrário. E o posicionamento do D. Carson, em termos de mudar de opinião, mostra não que ele estava, digamos assim, de uma forma instável como estudioso, como escritor, mas mostra a sensibilidade dele para o texto bíblico e uma nova percepção. Mostra o quanto, não apenas ele, mas quando não, muitas vezes nós mesmos precisamos mudar, mudar de opinião. E quando a gente é convencido, como eu disse, pelas Escrituras, não tem outra coisa a fazer. Às vezes as pessoas não são convencidas pelas Escrituras porque sequer chegou a um conhecimento adequado da própria Escritura Sagrada. Que a pessoa deturpa o texto, lê, mas não entende o texto corretamente, e por isso vai ter dificuldade. Mas se a gente desejar ser guiado e orientado pelo Espírito Santo de Deus, certamente nós poderemos crescer cada vez mais e mais. Logicamente que esse assunto aqui não é algo doutrinário, algo que tem a ver com a salvação, etc. e tal, nada disto. Mas, pelo menos, faz jus ao texto bíblico, às questões gramaticais, porque às vezes nós temos materiais de apoio e há uma negligência no tocante ao uso dele, não apenas ao uso inadequado, ou a ausência de negligenciarmos o material de apoio, mas também a possibilidade de alguns materiais serem completamente tendenciosos. Isto mesmo, porque nós temos, por exemplo, dicionários que quando vai explicar, dar o sentido de um termo ou vocábulo, o autor do dicionário foi influenciado tremendamente pelo espírito da época, pelo entendimento daquele período em que ele vive. E ele ignora completamente, não estou falando apenas questões etimológicas, ignora completamente a concepção do termo empregado dentro do Novo Testamento, ou quando não, do Antigo Testamento. Daí a necessidade de não apenas fazer leitura atenciosa e cuidadosa, não é o bastante. É necessário meditação da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus e, sobretudo, pesquisa bíblica. A gente tem que aprender a pesquisar. De que modo? De forma criteriosa, rigorosa,
para que a gente tenha um conhecimento adequado da palavra de Deus. Espero que tenha apreciado. É um exemplo, entre tantos, que ele coloca nessa obra relativamente pequena, porém com um teor bastante vasto e valoroso. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.